E a revolução começa a acontecer agora. É na próxima gestão, é a partir de 2027. A revolução da energia com os data centers e a revolução ligada às terras raras. É uma nova revolução que vai gerar uma corrida para os municípios, e isso não é centralizado em São Paulo, isso não é centralizado no Rio de Janeiro, isso é espalhado pelo país. Eu preciso fazer isso. Essa é a missão da minha geração. Se eu encaixar o Brasil nesse jogo, e se vocês participarem desse processo, nós nos tornaremos a nação desenvolvida que nós nascemos para ser. Esse é o nosso papel. Nós não podemos ter pouca ambição. Se a gente ficar com pouca ambição, a gente vai ficar se encontrando em eventos como esse, brigando eternamente. Porque o nosso foco não é um, o nosso foco tem que ser só um. Eu tenho que fazer a atividade econômica nos seus municípios aumentarem, eu tenho que deixar vocês andarem com as próprias pernas, e eu tenho que trazer todos esses contratos de terras raras, eu tenho que pegar o agro nosso, que é maravilhoso, e gerar a cadeia produtiva completa. Se você pegar o oeste de Pernambuco, região de Petrolina, produz fruta pra caramba. Vamos vender sorvete pro mundo, vamos ter marcas ligadas a esse produto, vamos aumentar a cadeia. Quantos municípios aqui não vivem do café? A turma que vive do café, vocês sabiam que o Brasil fatura menos com café do que a Alemanha? A Nespresso, Suíça, leva faturamento muito maior do que nós produzimos o café. Vamos escalar isso. Vocês sabem o efeito para as cidades se a gente escala as cadeias? É colossal. É colossal. Só que a gente não está lutando para fazer isso. O Estado quer jogar obrigações para fazer populismo para cima de vocês, e vocês vêm com o pires na mão falando: preciso de mais dinheiro, não estou aguentando, engargalou. Eu não posso ficar nessa briga. A revolução que nós fazemos é uma revolução de pessoas responsáveis. Eu quero pegar os melhores prefeitos que batem os índices e os indicadores, eu quero colocar a equipe técnica para trabalhar com esses prefeitos, e eu quero facilitar a obtenção dos recursos para que eles cumpram as políticas e batam os indicadores. Se eles melhores indicadores de desempenho nos municípios, o dinheiro dos partidos é determinado por eles e não mais pelos deputados. A emenda dos deputados tem que ser condicionada às políticas dos prefeitos para eles baterem esses indicadores. O deputado serve o prefeito, não é o prefeito que serve o deputado. É isso. É o deputado que vai servir o prefeito. Essa é a regra que nós temos que ter. Nós temos que ter um país que faça sentido. Hoje, eu volto a repetir, eu coloco isso como provocação, boa parte dos municípios não fazem sentido. Boa parte dos municípios, você anda ao redor do Brasil, você não vê um caminhão passar que está sem atividade econômica. E o governo não olha em nada, o governo federal, em como ajudar a gerar. E é olhar pela agricultura, é olhar para a infraestrutura, são coisas simples que você detona revoluções. Coisas simples para detonar revoluções. E o meu desafio que eu estou construindo, montei um partido político, e eu estou propondo uma candidatura que muita gente fala: essa candidatura é do Renan, que ele é antissistema. Eu não sou antissistema. Eu não estou aqui para derrubar tudo. Eu estou aqui para erguer. Eu vou falar, minha única missão não é: eu quero acabar com o PT. Não, eu quero acabar com os Bolsonaro. Eu quero acabar com o Xandão. Não. Eu tenho 30 anos para o Brasil ser uma das 5 maiores nações do mundo. Se nós não formos isso, vocês nunca mais vão se encontrar num evento como esses, porque provavelmente o Brasil será dividido em 2 pelas potências do mundo. Vocês não têm ideia de quanto o mundo vai cobiçar o Brasil nos próximos anos, e o Brasil não tem capacidade para se defender. Se vocês quiserem um dia se reencontrar num evento como esse daqui 30 anos, nós precisamos cumprir essas metas juntos. E o coração de vocês tem que estar preenchido com uma meta que é maior do que o projeto político que você tem no teu município, que é maior do que a ideia de que você vai se perpetuar, vai eleger pessoas. Não. Cada município é uma célula, parte de um todo maior, que só vai sobreviver se ele for muito poderoso. A nossa existência depende única e exclusivamente, como nação, estou falando aqui, da gente conseguir tocar esse propósito juntos. Então, não me vejam como o louco antissistema, porque nunca fui. Me vejam como um reformador e como construtor dessa nação. Esse é o papel da minha geração. É por isso que boa parte dos filhos e netos de vocês que estão aqui presentes já declararam voto na minha pré-candidatura. Porque os mais jovens
que vivem num país hoje que está completamente favelizado, e as cidades brasileiras estão completamente favelizadas. O jovem que está tendo o seu celular roubado, porque o crime organizado não ficou só em São Paulo, Rio, Fortaleza, ele chegou nas cidades pequenas. Esse jovem que não teve uma educação de qualidade quando comparado com o resto do mundo, esse jovem cansou. Esse jovem quer respostas muito, muito rápidas. Ele quer uma solução rápida. E a gente tem que trazer essa solução. Só que num país em que a gente está totalmente desalinhado, em que a gente já não acredita mais nas mesmas coisas, em que um odeia o outro, em que um poder subjuga o outro, em que quando você vai querer fazer às vezes uma obra de boa vontade, vê um mala do Ministério Público só para encher teu saco, porque ele mesmo não tem nenhum tipo de pendor nacional, ele só quer encher o saco porque ele se torna um adversário político teu. Este país não vai dar certo. E o que vai acontecer? Nações mais pobres do que a nossa, e eu estou falando do Vietnã, vocês conhecem o Vietnã, certo? Da guerra do Vietnã, país comunista, país paupérrimo. Sabia que o Vietnã está dando um pau na gente já? Vietnã já está nos ultrapassando em quase todos os indicadores. A renda per capita em Botsuana, um país da África subsaariana, que era paupérrimo, ultrapassou do Brasil. Nós estamos ficando muito, muito para trás e brigando pelas coisas mais idiotas. Eu não quero ver prefeito falando de banheiro trans, a gente não tem que discutir isso. Eu quero que vocês batam os índices de desempenho nas escolas de você. Você pega, olha, eu peguei meu município, 20% à base da média nacional no desempenho das minhas escolas. Entreguei ele na média nacional, recebi mais dinheiro proporcional por conta disso, fui premiada e ainda o fundo partidário do meu partido aumentou por minha culpa e o presidente do meu partido vai ter que me receber e o meu deputado vai ter que me receber porque eles só vão ser eleitos se eu quiser. Esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero. É simples assim. Só que, como diz o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Prefeito que não trabalha para bater meta, o prefeito que não liga, o prefeito que só quer receber o repasse, faz um show de um artista famoso e só compra o voto para a reeleição, como muitos prefeitos fazem isso no Brasil, fica inelegível. Tem que ter um compromisso, que se vocês são os protagonistas, vocês têm a responsabilidade. O condutor das políticas públicas será o prefeito e será o poder executivo. E a transformação do Brasil se dá nisso. Então, vocês terão mais poderes, vocês terão acesso a mais recursos, isso é o nome da nossa lei de responsabilidade gerencial, mas se trair esse pacto, tem que ser punido. Esse é o jogo que nós precisamos ter. Esse é o jogo. Da forma como está, é um jogo que ninguém tem uma grande, vamos colocar aqui, uma grande punição, e aí fica um jogo de empurra. E no jogo de empurra, quem se beneficia é o intermediário. É o ente do judiciário, é o ente do legislativo. E é por isso que o valor que vocês deveriam ter para investimento acaba vindo através de emenda parlamentar, decidida por um deputado. Isso está muito errado. Isso está profundamente errado. Teve concorrentes que vieram aqui e falaram, não, tem que ter emenda, mais emenda. Legal, bonito falar isso. Não funciona e não vai dar certo. Não funciona e não vai dar certo. E a gente, se a gente for olhar aqui, tanto para prefeitos quanto vereadores que estão aqui, secretários que estão aqui presentes, a gente percebe um derretimento institucional do nosso país. Quem está na linha está vendo. E a resposta precisa ser dada. Esse é o desafio que eu deixo aqui. Não quero me estendi muito. Tenho mais 10 minutinhos de fala. Então, terminando agora assim, eu falei dessa questão geral e desse vínculo que nós temos que ter num projeto comum de país. Eu quero agora terminar de falar o desafio da minha geração com vocês. Fundei um partido montado por pessoas jovens. Misteriosamente comecei a aparecer nas pesquisas com 1, 2, 5, agora 7. E eu pretendo e serei presidente da República do Brasil. Eu vou dedicar, e eu, assim como muitos de vocês fizeram esse pacto, quando prefeitos aqui presentes tomaram posse, e olharam diante da cidade, olharam para o legislativo e falaram, isso aqui é a decisão que eu tomei para mudar minha vida. Eu quero ter esse pacto de dedicar a vida junto com as pessoas que vão dedicar a vida e comprar as brigas certas com as pessoas que não querem dedicar a vida a tornar esse Brasil o país mais sério que ele precisa ser. A minha geração está indo embora do Brasil. As estatísticas mostram que
Todos os meses, 30 mil brasileiros vão embora. Vão morar nos Estados Unidos, vão para a Austrália, vão para a Europa, vão para o Canadá, vão para a Argentina, estão indo para o Paraguai. A gente fazia piada com o Paraguai de produto falsificado, hoje as pessoas vão fazer produtos no Paraguai. Os jovens estão parando de acreditar no Brasil. E a última crença que eles começaram a ter é num projeto como o nosso, que começa a tratar dos nossos problemas de maneira concreta. Saindo da questão municipalista e falando uma questão nacional. Eu vou precisar da ajuda dos governos estaduais, mas também dos prefeitos, para eliminar, para prender e matar as lideranças do crime organizado que estiverem invadindo as cidades. Nós sabemos muito bem que as cidades foram invadidas pelo Comando Vermelho no interior do Nordeste. E eu vou começar a revolução, a guerra contra o crime, pelo Ceará. Eu vou retomar Santa Quitéria, eu vou retomar a periferia de Fortaleza, e depois eu vou descer o Nordeste todo, eu vou retomar a Bahia, e eu vou precisar da ajuda de vocês nisso. Por mais que vocês não sejam obrigados a ajudar, não é uma obrigação de vocês, mas eu vou precisar contar com a ajuda de vocês. Outro problema brasileiro, favelização. O Brasil é um país profundamente favelizado. As nossas cidades estão feias e vocês não têm valor, não têm recurso em caixa para investir em infraestrutura para resolver isso. É ou não é? É a coisa que vocês são mais cobrados. A população vive de maneira insalubre e não tem dinheiro em caixa para investir nisso. Isso será assumido pelo meu governo federal. Eu vou fazer o Estatuto Nacional da Desfavelização. E nós precisamos evocar a solução desse problema, para nunca mais haver favela no Brasil. País sério não tem favela. País sério não tem pessoa que anda em cima de esgoto. País sério não tem criança que pega verminose porque brincava ou tomava água, numa água de poço contaminado, porque o esgoto caiu no lençol freático. Essa revolução precisa ser feita também. Só que para eu executar isso, eu vou precisar fazer várias reformas. Reforma da Previdência, eu vou mexer nos privilégios do autofuncionalismo. Vão ser reformas que os deputados dos estados de vocês vão vir botar uma faca no meu pescoço. Eu sei que se eu reforma a Previdência, isso vai atingir de maneira positiva os cofres públicos e a capacidade de vocês pagarem as contas. Vai muito. Eu sei que se eu fizer todas essas reformas, vai sobrar dinheiro para investimento em infraestrutura, que é o que mais falta para vocês. Agora eu vou querer, para fazer isso, e para assumir essas responsabilidades, a ajuda de vocês para pressionar os deputados federais que vão colocar uma faca no meu pescoço para lutar, vou ser bem sincero, contra o Brasil e a favor deles. Eu preciso da ajuda dos prefeitos nisso. Não tem revolução que aconteça sozinha. Isso é para empoderar o poder executivo e sobrar dinheiro para a gente investir e não para jogar despesa no colo de vocês. Eu não quero jogar despesa que não tenha cobertura de receita. Eu vou alterar o artigo 167 da Constituição, parágrafo 7. Se a União jogou uma despesa para vocês, tem que vir com a receita ou não jogará. É isso. Dito isso, vocês vão ter que me ajudar. Porque eu não vou dar estatal para ladrão, eu não vou dar os meus ministérios para vagabundo, eu vou contar com a população, eu vou contar com os prefeitos, de maneira difusa em todo o Brasil, e eu faço essa reforma e sobro dinheiro para fazer o que precisa ser feito. Todo mundo sabe aqui o que precisa ser feito. Todo mundo está vendo sua cidade sendo tomada por facção, especialmente do meio para cima do Brasil. Todo mundo está vendo a favelização, todo mundo está vendo o desastre na conta pública do município. Resolver não vai ser fácil, eu não vou resolver sozinho. Vai ter um monte de gente xingando, vai ter marcha de aposentado, vai ter tudo. Mas precisa ser feito. E eu preciso de homem com coragem, eu preciso de mulher com coragem. A mesma coragem que vocês têm, quando às vezes assumem uma prefeitura que está endividada, eventualmente pode estar com a folha atrasada e vocês seguram a onda e resolvem. A mesma coragem que vocês tiveram nos piores momentos, a mesma coragem que vocês tiveram quando tiveram que subir num debate, que seja na imprensa, e falar, nossa, eu vou encarar um jornalista, vou encarar um adversário, eu preciso dessa coragem. Que é essa coragem que a gente faz as reformas e essa coragem que transforma o Brasil. Eu vou precisar de um pacto. Esse é o pacto e essa é a construção. E assim nós tornamos o Brasil em 30 anos e nós nos encontraremos nesses 30 anos uma das 5 maiores nações do mundo. Muito obrigado a todos. Sports for Team. Pessoal, tá aqui, tá com 20 subs. Ajudem ele a chegar a 1000 subs. Assistam, deem like nos vídeos. Dê uma força para os nossos corteiros que estão começando.